Bem, vamos lá. Vamos trabalhar com as nossas declarações cambiais, então. Trabalharemos com essa declaração cambial tão importante que é o endosso, né? Veja só, vamos só lembrar aqui algumas situações que tivemos a oportunidade de ver aí nos nossos encontros passados, né? Trabalho, realizando aqui as nossas conversas sobre essa disciplina, nós tivemos a oportunidade de verificar o que? Vimos que existem, de forma inegável, relações negociais entre as pessoas. Essas relações negociais, elas podem ser materializadas em vários tipos de suporte e vários tipos de documentos. Suporte eletrônico, suporte material, pode ser materializada num contrato. E se o contrato tiver duas testemunhas, é um título executivo extrajudicial. Entretanto, se não tiver as duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial. Essa formalização, ela pode nem acontecer. Muitas das vezes os negócios jurídicos podem ficar, inclusive, no âmbito verbal, o que leva a dificuldade maior na recuperação ou na retomada de eventual crédito ou eventual inadimplemento. Por isso que é muito comum das relações negociais serem criados títulos de crédito nas suas várias situações, nas suas várias possibilidades. Notas promissórias, letras de câmbios, cheques. Né? E existindo uma relação negocial que envolve crédito, esse crédito pode ser materializado, esse crédito pode ser incorporado num documento, que são os nossos títulos de crédito. Claro que o título de crédito, como vimos, tem que ter uma lei prévia que o define. Pode ser uma lei geral, Código Civil, Lei 10.406, ou pode ser uma lei especial, como por exemplo, Lei do Cheque. Né? Já tivemos a oportunidade de ver isso. Se for a lei geral, o título de crédito é atípico. Se for uma lei especial, uma lei do cheque, nosso título de crédito é típico. O fato é, então, que a partir dessa relação negocial há a materialização de um direito nesse título, também conhecido como princípio da incorporação, princípio da literalidade. Lembrando que o título pode ser no suporte cartolar, papel, ou pode ser no suporte eletrônico. Lembro também que o título não vale mais, o título não vale menos do que está definido nele, e ele só vale por aquilo que está definido nele, nos exatos, contornos do que foi previamente definido, para que nós tenhamos segurança jurídica e que o título possa cumprir o seu principal papel, que é se mostrar um instrumento, né? Instrumento esse ágil, que transmite certeza e liquidez e que permite a possibilidade de se pedir em juízo que o devedor pague em 3 dias. Bem, isso aí foi toda a nossa teoria dos títulos de crédito. Tivemos a oportunidade também de verificar que existem vários títulos e nós vamos trabalhar prioritariamente com a letra de câmbio, que é muito utilizada no comércio internacional, mas no comércio nacional não tanto, em face de ser um título mais completo e que nós conseguimos ver todas as declarações cambiais nesse título. Quais declarações cambiais? Até então, nós tivemos a oportunidade de verificar na letra de câmbio o saque. Letra de câmbio essa que nós vamos utilizar bastante, né? E também utilizaremos, que também está dentro dessa questão relativa à letra de câmbio na mesma legislação, utilizaremos também a nota promissória. Nota promissória,
que tem uma declaração cambial original, diferente da letra de câmbio, que é o saque, declaração original cambial, né? Realizada pelo, essa declaração é dada pelo sacador, quem cria essa letra de câmbio, né? Na nota promissória, nós temos aqui a emissão, declaração original também, e quem vai criar aqui é o emitente dessa nota promissória. Tá? Qual que é a grande diferença? Lembra? Na letra de câmbio, o sacador ele dá uma ordem para o sacado, uma ordem para o sacado, para que o sacado faça o pagamento ao tomador ou favorecido. Tomador ou favorecido. Aí nós colocamos o sacado como B, só para lembrar o exemplo. E C aqui, o tomador ou favorecido. O sacado pode recepcionar a ordem ou não. Se ele recepcionar, ele assina, né? Deixa de ser sacado e torna-se aceitante, porque ele aceitou aquela ordem que lhe foi direcionada. Quando ele aceita, nós temos que lembrar que esse aceitante, que foi o sacado, torna-se devedor principal, devedor direto do título. Disse que vai realizar o pagamento perante ao C, favorecido tomador. Né? Então, o sacado, que tornou-se agora aceitante, o aceitante, portanto, firmou a declaração cambial. E ao firmar essa declaração cambial, recepcionou a ordem que foi emitida pelo sacador. Lembrem-se sempre que o sacador não disse que vai pagar. Portanto, o sacador, como ele não disse que vai pagar, ele é um devedor indireto, o sacador. Já o sacado, que tornou-se aceitante, na verdade, melhor dizendo, o aceitante, né? Porque o sacado não tem responsabilidade nenhuma, porque ele não assinou ainda, mas quando ele assinou e tornou-se aceitante, ele disse que vai pagar. Devedor principal, devedor direto. Essa é a grande diferença do emitente. O emitente, na declaração cambial, diferente do que acontece com o sacador, ó, daquele que está criando o título, ele cria e também assume responsabilidade direta. Ele é um devedor direto, né? Ele torna-se o chamado devedor principal. Tanto que nos títulos em que há a declaração cambial de emissão, emitentes, eles dizem pagarei, 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 né? Por essa única via de nota promissória. Já os títulos em que há a declaração cambial do saque, né? O sacador não diz que pagará, ele diz pagará você, no caso aqui Beto, se aceitar essa única via de promissória. E aí trabalhamos isso em tudo na nossa aula passada, só lembrando, né? Hoje o intuito é que nós verifiquemos os tipos de endossos que existem, né? Quais declarações cambiais por meio do endosso podem existir, as formas, né? E principalmente verificar o que é essa declaração cambial, o que é o endosso, que é tão importante. Porque veja, o título de crédito, a letra de câmbio, ela nasce pelo saque. Ela é criada pelo saque. Declaração cambial
obrigatória, né? Ela vai se aperfeiçoar com o aceite, que é sucessivo, pode acontecer ou não, né? Ela vai se garantir pelo aval, como veremos em aulas futuras, declaração cambial de garantia. Mas a letra de câmbio, ela vai circular por meio do endosso. Então nós temos que entender o seguinte, vou usar, só reforçando essa ideia, vou usar o exemplo aqui de letra de câmbio porque é mais completa e nós podemos ter a possibilidade de outras assinaturas no título, outras declarações cambiais. Então, nós temos aqui uma letra de câmbio que foi sacada, né? Nós temos aqui o sacado, a pessoa que foi direcionada à ordem. Nós temos o favorecido, o tomador dessa letra de câmbio, tá? Diante disso, veja, até então nós temos apenas uma única assinatura, uma única declaração cambial, que é do criador daquele título, do sacador. Nós ainda não temos o aceite, tá? Veja, de posse desse título de crédito, vamos colocar, imaginem sempre, e vocês devem, eu peço sempre que façam essa ideia, que tenham essa ideia assim, né? O título vai vencer no futuro ainda, no nosso exemplo, mas o que eu te peço sempre que você tenha é que, em que pese o título, o vencimento e o valor vão estar fora, porque não vai caber aqui dentro desse título, né? Imaginem que está sempre dentro, porque tem que estar e constar no título, na verdade, por causa do princípio nosso da literalidade. Então vamos colocar aqui que o título vai vencer, sei lá, dia 20/10. Ok? E o valor são R$ 5.000. Veja, da forma que está proposta aqui, até então, né? Quem é que disse que vai pagar R$ 5.000 no dia 20/10 ao C, ao chamado tomador aqui desse título? Da forma que está proposta para gente, ninguém. Porque o sacador, olha, ele criou o título e mandou o B pagar. Mas o B ainda não deu aceite. Ninguém falou que vai pagar. Agora, diferente é a pergunta. Né? Veja, olha como é que muda. Será que existe a responsabilidade de alguém nesse título aqui? Será que alguém é responsável pelo pagamento? Aí nós vamos verificar que pode vir a ser responsável, porque há necessidade da tomada ainda de um requisito formal, que é a necessidade do protesto, que nós vamos falar em tempo oportuno, mas fato é, como vimos até agora, existe o chamado devedor indireto. Devedor esse indireto, que pode ser acionado se cumprido todos os requisitos legais, e nós verificaremos que o requisito legal que deve ser cumprido pelo esse credor de forma inegável é o protesto, é o envio do título para o protesto no primeiro dia útil ao vencimento, sob pena de perder a possibilidade de cobrar todos os devedores indiretos. Lembrando que ainda nós não temos devedor direto, porque o título não foi assinado ali pelo sacado, não tornou-se aceitante. Então, vai ter a necessidade de fazer o protesto, nós vamos ver isso no tempo oportuno, mas fato é que o credor pode, se cumprir o requisito legal, envia o título para protesto no primeiro dia útil, lembrando que protesto é um meio oficial de apresentação do título para pagamento, é enviar o título para o cartório intimar o devedor, para o devedor realizar aquele pagamento, né, ou não. Nós vamos ver o protesto. Então, cumpridos os requisitos legais, esse credor pode, né, na data do vencimento, executar o devedor indireto, tá? Mas não é isso que é o nosso importante agora, não é isso que se mostra importante agora. Aí só pode executar, porque lembrem-se sempre, eu reforço isso sempre,
Todos aqueles que assinam no título de crédito tornam-se devedores, né, em face da solidariedade. São devedores solidários, é importante, né? Mas isso não é o que se mostra tão importante aqui pra gente. O que eu quero agora que aconteça é que C, ele não vai ficar com esse título. Não, né? Porque nós estamos trabalhando com o endosso. Qual que é a forma própria, então? E olha, veja, não existe ainda a assinatura do sacado, que ela é eventual, não precisa nem de existir. Qual que é a forma própria, então, que nós temos aqui do endosso? Ó, endosso é a forma de transmissão do título para outra pessoa. Então, imaginemos que o Carlos, né, não esperando a data do vencimento, mas querendo, né, então não esperando a data do vencimento, ele quer, na verdade, negociar. Então ele transfere esse título, por exemplo, para Davi. Qual que é a forma de transmitir? A forma é o endosso. Como que se dá? Veja, vou abrir um parêntese aqui. Ó. O local próprio para se dar o endosso é no verso do título. Imagina que isso aqui seja o verso desse título, então. Ó, o verso desse título. O que, que vai ter ali? Ó? Vai ter só a assinatura de C no verso. Né? Vai ter uma assinatura solta, assinatura do Carlos ali no verso. Esse é o chamado endosso em branco, quando não há nenhum tipo de identificação. Ou pode estar assim, ó, pague-se, imagina que tem escrito assim, ó, pague-se a D, assinado Carlos, tá? Ele assinou aqui. Endosso em que há a identificação do destinatário, né? Na verdade, do endossatário, né? Porque nós temos duas figuras, ó, o endossante, aquele que transfere, né? E o endossatário, aquele que recebe. No caso aqui, então, nós temos C como endossante, né? E temos aqui D como endossatário. Quando o endossante, no caso C, transfere para D e o faz por meio do endosso, colocando a sua assinatura no verso do título, né, e identificando aqui o D ou endosso em branco, nós temos que o endossatário, né, a pessoa que está agora na posse e título e propriedade daquele título, posse e propriedade do título, que no caso é o D, ele torna-se o credor. Né? E sendo o credor, ele é titular de todos os direitos e obrigações provenientes do título. E daí nós conseguimos ver a importância do princípio da literalidade. Porque quando o título circula, o que vale é aquilo que está no título. No nosso caso, o que está presente nesse título é: o título vai vencer no dia 20/10. O título vale R$ 5.000. O título ainda não tem devedor principal, porque ainda não há a assinatura de B. Nós não temos a assinatura de B, né? Nesse caso, não temos esse devedor principal, então não tem. Mas passamos a ter dois devedores indiretos. Quem são os devedores indiretos? Olha, aquele que criou, o sacador, em face da solidariedade. Lembrem-se sempre que todos que assinam o título de crédito tornam-se solidários. Né? Aquele que criou, então, é solidariamente responsável. E também temos a responsabilidade agora. Veja, é inegável que entre C e D há um negócio jurídico realizado entre eles. C transferiu para D o título e D recebeu aquele título de C.
tornando-se credor porque há um elo de confiança entre esses dois, entre o endossante e o endossatário. Né? Há esse vínculo negocial, que não se faz importante para os títulos de crédito em face da autonomia, mas de forma a negar o princípio da autonomia. As obrigações valem por si só, independente da relação causal que lhe deu origem. Né? Mas é inegável também, e aí nós temos que entender que essa negociação, essa transferência do título só se deu em face de uma negociação existente entre essas partes. É inegável que esse credor confia, senão em que D, no nosso exemplo, confia em C, em que o endossatário confia no endossante em face de uma relação de proximidade que eles possuem. Né? Isso é inegável. Fato é que nós temos agora esse credor D e que, vejam, isso é importante, quando se transfere por meio de endosso, também torna-se devedor indireto. O endossante, vou colocar uma observação aqui, vamos fazer essa observação que ela se mostra muito importante para a gente entender isso, por isso a gente tem que ir com calma. Veja, quando alguém transfere o título, quando o endossante passa para o endossatário o título, o intuito não é pagar. Não é pagar. É transferir. Ele não quer pagar. Ele quer transferir. Essa é a principal, esse é o principal efeito. Mas desse principal efeito surge também o efeito no sentido de que todo aquele que assina no título de crédito, e lembre-se sempre que o endosso foi, há uma assinatura aqui no verso do título de crédito, local próprio para que tenhamos o endosso é no verso do título. Pode ser feito na frente? Pode, mas a gente vai lá daqui a pouquinho. Né? Então, todo aquele que assina no título de crédito, transmitindo para outra pessoa por meio do endosso, torna-se devedor indireto. Tá? Nesse exemplo nosso que tivemos aqui, passar um pouco para baixo, só para a gente verificar aqui com mais tranquilidade. Só reforçando. O que nós temos? Nós tivemos o seguinte, A criando o título, mandando uma ordem para B sacado, e cujo favorecido ali era Carlos, credor. Carlos transmite por meio de endosso para D. D é credor. Portanto, D é endossatário, Carlos é endossante, D é endossatário, Carlos é endossante. Antônio A é sacador, criador do título, e B, Beto, é única e exclusivamente sacado. Do que foi visto até então, quem possui responsabilidade indireta nesse título? Quem criou, do sacador, e o endossante, Carlos, porque houve um endosso aqui. Lembrando que tem assinatura no verso, tudo bonitinho, já expliquei tudo aqui. Só esse exemplo aqui. De posse desse título aqui, Davi, credor. Ele pode cobrar esse título de quem? Veja, trata-se de uma obrigação solidária. Existe a solidariedade. Ele pode cobrar de um ou de todos ao mesmo tempo. Solidariedade. Todos são responsáveis pelo todo. Né? Solidariedade. Solidariedade cambial, né? Que é diferente da solidariedade civil. No direito de regresso, você cobra ainda a possibilidade do todo. Nós vamos ver isso com calma. Mas aqui, D pode cobrar de todos que são devedores solidários. Quem são devedores solidários? Todos aqueles que assinaram no título de crédito. Lembrando que C assinou aqui no verso do título. Então também é solidário. Então, D pode promover. Oi, pois não. Professor, Oi. o senhor pode voltar a explicar a parte de A,
e transferiu para B. Nossa, eu fiz uma confusão aí, por favor. Posso, claro. Vamos lá. Veja, nós temos aqui, ó. A é o sacador que envia uma ordem para B realizar o pagamento e o B pode recepcionar ou não. Para que ele recepcione, é necessário que ele dê a assinatura, que não existe no nosso título. Né? Então, A mandou B efetuar o pagamento, B ainda não assinou, que B efetue o pagamento para o Carlos. Só que o B ainda não aceitou. Nós temos então A que criou o título, B que pode aceitar ou não, e C é o favorecido desse título. Né? C de posse do título, que reforço que ainda não tem devedor principal, que não tem devedor direto, não tem ainda, né? C de posse desse título, ele preferiu transferir esse título por meio de endosso para Davi. C é endossante, Davi é endossatário. É o que nós tivemos aqui, um pouco maior. Ó. O título tem vencimento no dia 20 do 10. O valor são R$ 5.000. Antônio criou, tornou-se devedor indireto. Oi, pois não. Professor, Hum, é, será que você pode dar um exemplo mais assim, palpável? Porque eu não estou conseguindo entender o seguinte, não estou conseguindo colocar na realidade. uhum, Esse que criou, né? uhum. Você pode dar um Antônio, exemplo? É presa, em que situação real isso acontece, assim, só para eu... um banco pedindo, mandando outro banco pagar um valor a uma determinada pessoa. Mas, Foi assim mas que surgiu. Oi. estou entendendo é o porquê, exatamente. Por exemplo, se o A cria, por que ele vai pedir para outro pagar? Eu não estou entendendo isso. Porque o outro deve para ele. Existem duas obrigações. Ao invés de serem Ah, realizadas duas obrigações, ao invés de serem realizadas duas obrigações, né? A dificuldade, veja, a dificuldade talvez ela reside no seguinte ponto. Por que o B vai pagar alguma coisa pro A, né? então eu acho que Porque, agora tem porque sentido, ele, que é letra de câmbio, troca de dívida. E é isso? É porque eu preciso entender, senão eu faço uma confusão. tá. Surge a ideia da letra de câmbio quando você tinha, por exemplo, lá na Idade Média, só para você entender melhor, você tinha um banco de um lado e um banco de outro lado. Isso é historicamente e a ideia continua até hoje. Para você, naquela época não tinha como fazer Pix, não tinha como fazer TED. Para transferir o dinheiro de um banco para o outro, tinha que transferir o dinheiro fisicamente mesmo, né? Tinha que transferir a moeda. E nesse caminho da transferência de um dinheiro para o outro, de moeda, de um banco para o outro, poderia acontecer que roubo, essas coisas todas. Então o que um banco fazia? Olha, o viajante ia de um lado A para o lado B, e ele fazia, e esse banco aqui, ó, emitia para ele esse título dizendo o seguinte: ó, quando você chegar na cidade B, você pode sacar o dinheiro lá no banco, né? Ou seja, o banco A manda uma ordem para que um outro banco transfira. Né? Nessa época não tinha Pix, nada. Daí surge toda essa ideia. Mas veja, só para você entender, tá? Essa transferência de câmbio de uma atividade para outra. Mas a letra de câmbio surge da seguinte forma: você tem um negócio comercial, provavelmente mercado internacional, em que por qualquer motivo, alguém cria um título, Antônio cria o título de crédito e manda o B pagar ao Carlos, né? Veja, provavelmente se o B vai aceitar ou não, ele fica a critério dele, se ele vai aceitar ou não.
O B só torna-se responsável se ele aceitou. Se ele aceitou, se o B aceitou e tornou-se responsável pelo pagamento, é que provavelmente existe um negócio entre A e B e que B devia para A. Então Beto devia para o Antônio. Só que ao invés do Beto pagar para o Antônio e o Antônio pagar para o Carlos, já que provavelmente também, né, Carlos é credor de Antônio, porque olha, o Antônio está criando um título falando que alguém vai poder pagar para o Carlos. Então, provavelmente o Carlos é credor do Antônio. Então, ao invés do Beto pagar para o Antônio e o Antônio pagar para o Carlos, o que o Antônio fala? Ô Beto, sabe aquela dívida que nós temos? Não preocupa com ela não. Eu vou te dar a quitação desde que você faça o pagamento lá para o Carlos para mim. Você aceita? Se você aceitar, ele assina nesse título de crédito. Conseguiu entender? Ficou um pouquinho mais fácil? Não, agora tudo faz sentido. Beleza. Quando põe Tranquilo? um exemplo mais prático, assim, fica mais fácil da gente captar. Sem problema. Obrigada. De nada. E a outra colega que eu não identifiquei quem que era, que perguntou aqui. Ah, explica para mim de novo. Deu para entender? Sim, mas aqui, professor, nesse caso, são todos devedores um do outro? São todos devedores. De um do outro, nesse primeiro momento, ainda não. Veja, né? Olha só como é que aconteceu com esse título nosso aqui agora. Nós temos, acompanhe aqui. Então o Antônio mandou o Beto pagar, o Beto ainda não assinou, não é devedor. O Carlos transferiu para o Davi, né? Quem é agora o credor é quem está de posse do título de forma ininterrupta. O credor desse título, né, é o Davi. Nesse aspecto, não são devedores um dos outros. Eu não sei se eu entendi a pergunta, depois eu vou explicar melhor. O que nós temos agora é um credor, quem está na posse e propriedade do título, porque o título circulou por meio do endosso, e esse credor é que pode cobrar dos devedores solidários. Quem são os devedores solidários? Aqueles que assinaram no título. Então, aqui, ó, o Antônio assinou no título, torna-se devedor solidário. O Carlos assinou transferindo, torna-se devedor solidário. Devedor solidário perante quem? Perante o credor. Então, o Davi, credor, que está na posse e propriedade do título, pode, se assim desejar, cobrar do Carlos, pode cobrar do Antônio. De quem que ele não pode cobrar? Não pode cobrar do Beto. E por que ele não pode cobrar do Beto? Porque o Beto não assinou no título de crédito. Lembro ainda, e já vou te dar a palavra, que para o credor poder cobrar, ele tem que cumprir um requisito formal, que nós vamos ver com calma, que é realizar o protesto. Se ele não protestar, né, ele não pode cobrar de ninguém. Ele tem que enviar para o protesto no primeiro dia útil subsequente à data do vencimento. Mas vamos lá com calma que não pode ficar sem entender não. Me ajuda aí. Conseguiu ver isso? Era isso a pergunta? Ou não? Sim, estou conseguindo, sim, professor. Estou com um pouquinho de Po- dúvida ainda, mas no decorrer Então, da se aula eu está com consigo dúvida, pegar. pode falar, pode falar. A gente vai fazer isso várias vezes, mas não tem problema. Mas se você, para poder você, a dúvida pode ser dos outros colegas também. Pode externar, por gentileza. Então, eu só posso cobrar de quem assinou. Se a pessoa só simplesmente passou o título para mim, eu não posso cobrar dela, é isso? Se não tiver assinatura dela, não. A única forma, princípio da literalidade. Princípio da literalidade. Para que se possa exercer qualquer forma de cobrança contra uma pessoa, há necessidade que ela tenha dado declaração cambial no título. Ela tem que ter assinado, né? Ela tem que assumir a responsabilidade. E lembrem-se sempre, isso é importante, isso é um dos mais importantes. Você tem que sempre que lembrar.
a responsabilidade é direta ou indireta? Porque se for indireta, precisa do protesto, que nós vamos ver com calma. Responsabilidade direta só surge daquele que diz que vai pagar, que no caso é o aceitante, que no nosso título aqui ainda não tem. Tá? Então precisa sim dessa declaração cambial. Vamos ver o exemplo aqui. E aí vocês vão falando comigo, que pode ser que dá. Vou continuar com o mesmo exemplo, né? Só que o título vai circulando. Só para a gente poder verificar essas questões aqui. Ó. Vamos lá. Essas questões relativas ao endosso. Ó, é o mesmo exemplo. Vou colocar lá. Dia 20/10 o título vence. São os mesmos R$ 5.000. Tá bom? Então nós temos aqui. Também continuamos ainda com a nossa letra de cana. Nós temos aqui o Antônio sacando o título, mandando para o B realizar o pagamento. Veja, o B prontamente assinou no título, deixou de ser sacado e tornou-se aceitante. Então recepcionou a ordem e disse: vou pagar ao Carlos. Carlos, querendo negociar esse título, transfere o título por meio do endosso para Davi. Pague-se a Davi. Davi, querendo negociar esse título, paga para Efigênia. Efigênia, portanto, é a última pessoa nessa cadeia de endosso. A Efigênia está com o título em mãos. Está com o título nas suas mãos. Ela é, portanto, a credora desse título. Você sabe por quê? Porque quando o Carlos passou para o Davi, ele assinou aqui no verso do título: pague-se a Davi, assinado Carlos. Davi, quando transferiu para Efigênia, assinou no verso: pague-se a Efigênia, assinado Davi. Tá? Então nós temos todas essas situações. Imagina o seguinte: o título, veja, vence no dia 20/10, tá? Mas antes disso, vamos identificar, ó, só para a gente ficar bem claro. Vou colocar aqui em azul. Veja, Antônio, quando criou o título, não disse que ia pagar. Devedor indireto. Ele não falou que ia pagar. Ele mandou o Beto pagar. Beto era sacado. Quando o Beto, né, recepcionou aquela ordem, tornou-se devedor direto, devedor principal, tornou-se aceitante. Deixou de ser sacado e virou aceitante. Devedor direto. Ele disse: recebo a ordem, vou pagar. Tá? Da mesma forma, veja, quando o Carlos transfere para Davi, ele não disse que ia pagar. Ele falou: toma o título. Pronto. Devedor, mas ele assinou, devedor indireto. Davi, quando transferiu para Efigênia, a mesma coisa. Não disse que ia pagar, mas assinou, devedor indireto, portanto. Né? Então, nós temos aqui Efigênia como credora. Credora em que um título apresentam-se devedores indiretos, D, C e A, e tem um devedor direto, que é B. Todos são devedores de Efigênia. Por que todos são devedores? Porque todos deram declarações cambiais no título, assumindo responsabilidade de efetuar aquele pagamento. A data de vencimento é no dia 20/10, tá? Imagine, vamos ver aqui, ó, 20/10 dá numa quarta-feira. Chegou-se, o título venceu, o título não está pago. Vai para o futuro aí. Imagina que nós estamos no dia 27/10. 27/10. Uma semana após a data do vencimento, tá? Lá no dia 27/10. E eu tenho que colocar uma informação importante para você. Nós estamos, então, no dia 27/10, tá? E vou colocar uma informação importante para você aqui, ó. Informação importante. Não, o título não foi enviado para protesto. O que é protesto?
Meio próprio de apresentação do título para pagamento. Meio oficial. É pegar o título, levar no cartório, o cartório, né, o oficial do cartório vai até a casa do devedor, né, manda uma intimação para poder efetuar o pagamento. Nesse nosso exemplo, ó, não houve o protesto. Não houve envio do título para protesto. Pergunto para vocês aí. Primeiro, quem é? Acompanhe o raciocínio. Quem é o credor? Quem é a credora, na verdade, desse título? Veja, a credora é a Efigênia. Tá? Outra perguntinha. No dia 27/10, tendo em vista que não houve o protesto, de quem que a Efigênia pode cobrar esse título? Pode falar aí, gente, se alguém quiser falar, por favor. De quem que a Efigênia pode cobrar esse título? De todos aqueles que assinaram? Será que isso é de ninguém? De todos aqueles que assinaram? O que vocês acham? Pensa melhorzinho. Pensa direitinho aí. Pergunta. Olha só. Só doar? Só doar? Só doar? Por que só doar? Porque ele é o devedor originário. Mas veja, vamos esquecer essa questão do devedor originário. São as três perguntas, as três respostas são interessantíssimas e são naturais. E estão todas erradas. Todas erradas. Porque, veja, vamos acompanhar. Primeiro, grave isso, por favor. É próprio, é natural. E essa primeira pergunta gera esse espanto mesmo. E eu já sabia disso, claro. Né? Veja, grava isso. Olha, para que se possa cobrar, eu tinha falado, vocês acho que talvez não prestaram atenção na importância. Para que se possa cobrar dos devedores indiretos, tem que fazer o protesto. Se não faz o apontamento do título no primeiro dia após o vencimento, se não envia o título para o cartório no primeiro dia após o vencimento, não pode cobrar dos devedores indiretos. Então a Efigênia perdeu o direito de cobrar de direto ou indireto? Indireto. Não pode executar ali. Igualmente, não pode executar o C. Porque C é o quê? Devedor indireto. E doar também não pode. Por que não pode? Não pode porque é indireto. Veja, se o título não está protestado, se não cumpriu esse requisito obrigatório, esse requisito formal estabelecido em lei, não pode cobrar os indiretos. Então não pode cobrar A, não pode cobrar C, não pode cobrar D. Então não pode cobrar de ninguém? Não pode. Mas eu acho que isso eu não tinha contado para vocês. Eu acho que é uma novidade que eu estou fazendo agora. Se não existe o protesto, só pode cobrar, claro que ainda se não tiver prescrito, né? E a letra de câmbio prescreve em 3 anos, nós vamos ver isso com calma. Tá? Se não estiver prescrito, só tem direito de executar o devedor direto. Porque lembra, é o direto que disse que vai realizar o pagamento. Então, para ele não precisa de... A lógica é o seguinte, o devedor direto sempre diz que vai realizar o pagamento. Os devedores indiretos, você lembra? Eles não disseram que iriam realizar o pagamento. O Antônio, quando criou o título, só disse que estava criando o título e que B ia pagar. Carlos, quando transferiu por endosso, só transferiu e disse que existia um B que ia pagar. Davi, quando transferiu o título, só transferiu. Ele não disse, vou pagar, ele transferiu. Mas, como eles assinaram,
Eles transformaram-se em devedores indiretos, porque eles não disseram que iriam pagar. Indireto, portanto. Nesse aspecto, existe a necessidade de ser realizado, de ser formalizado a recusa do pagamento, né, pelo aquele devedor direto que disse que ia pagar, para que essas pessoas sejam demandadas, os outros devedores, as pessoas, os devedores indiretos, sejam demandados. Se não for feito o protesto, como aconteceu nesse caso, o credor, no nosso exemplo, a Efigênia, só pode executar o devedor direto. Conseguiram visualizar? Me ajuda aí, por favor. Ah, não, entendi. Eu não tinha pegado a parte que o B tinha feito aceite. Para mim ele ainda era sacado. Não, aqui, ó. Então, aqui, ó. O B é devedor direto, fez o aceite, ó. Tá assinadinho aqui. É isso que a gente tem que tomar esse cuidado aí, tão especial. Tá bom? Deu para entender, gente, por favor? Me ajudem, por favor. Sim. Sim. Né? Agora conseguiu ver. Mas olha, eu vou chamar a atenção. Cuidado. Você já deve ter percebido, vocês já devem ter percebido que o importante é identificar se é direto ou indireto. Concorda? Mas se mostra fácil. Direto é só aquele que tem a responsabilidade para poder pagar. Aí se você entendendo bem as declarações cambiais, fica fácil. Sacador é criar. Endossante é transferir. Opa, mas não houve pagamento. Então pode acontecer de ter a responsabilidade de pagar, porque todos os indiretos têm provavelmente essa responsabilidade de pagar. Mas para que isso aconteça, há de ser feito o protesto, o requisito aí da nossa legislação. Podemos continuar? Eu gostaria de ouvir aí as dúvidas. Só uma dúvida, professor. Pois não. Se o Davi não assinou? Davi assinou aqui, ó. Pague-se a Efigênia. Assinado Davi. Porque se o Davi não tivesse assinado, veja, se o Davi não tivesse assinado transferindo para a Efigênia não era credora. Porque para legitimizar. Então, Oi. O Davi ele só é o direto porque ele foi o último que passou para a Efigênia, né? Não, ele não é direto, não, ó. Ele é indireto aqui, ó. Não, ele é direto. Direto como assim, perdão? Não, o Davi, em relação à Efigênia, é devedor direto, não é? Ele é devedor indireto. Indireto? Todo endossante torna-se devedor indireto. Devedor direto é aquele que diz que vai pagar. O nosso exemplo aqui é só o B, ó. Quando o Carlos transferiu para o Davi aqui, deixa eu melhorar aqui. Peraí. Achei de um pedacinho aqui. Isso, ó. O título se mostra da seguinte forma. A criou indireto. B é sacado, não tem responsabilidade nenhuma. Na hora que o B assinou, aceitou a ordem que lhe foi dirigida, quem que é o devedor? É ele, B. É ele que diz que vai pagar. Quem diz que vai pagar é devedor direto. E só ele é devedor direto principal da obrigação. Né? Ia pagar para quem? Para o Carlos. Carlos assinou e transferiu para o Davi. Colocou a assinatura dele aqui. Quando o Carlos transfere, ele não diz que vai pagar. Ele diz, toma o título. Está transferindo. Devedor indireto. Davi, quando transferiu para a Efigênia, assinou no verso. Né? Quando Davi transfere para a Efigênia, ele não diz, vou pagar. Ele falou, já tem um devedor lá, ó, o B, que é responsável direto. Tome o título. Davi também, devedor indireto. Chegou aqui, a Efigênia está com posse do título. Se a Efigênia faz o... Aqui eu mudei o exemplo. Se ela faz o protesto,
se ela envia o título para o protesto no primeiro dia útil, ela tem direito de cobrar de todos. Se ela não faz o protesto, tem o direito de cobrar única e exclusivamente do devedor direto, aquele que ia pagar. Ela perdeu o direito de cobrar do D, que transferiu para ela? Sim, porque era indireto. Ela perdeu o direito de cobrar do C? Sim, porque era indireto. E do A também? Sim, porque era indireto. Tá? Direto, também conhecido como Perfeito, devedor professor. principal, ó, só pra gente colocar aqui bonitinho o nome, ó, direto ou devedor principal, tá bom? Tá. Conseguiu É porque eu tinha visualizar? entendido que ela ia poder cobrar era do Davi, por isso que eu fiquei confusa. Mas ela vai cobrar Não, do Beto. só do Não, Beto que é do direto. Para cobrar do agora Davi, ó, lembrar, precisa sempre do protesto. Precisa sempre do protesto. E aí agora eu queria que vocês escrevessem assim, ó. Eu vou dar uma pequena interrupção aqui para poder mandar um novo aí para vocês. Essa pequena interrupção para a gente dar para a segunda parte aqui nossa, vendo inclusive no texto os tipos, as possibilidades que nós temos aí para que o credor faça o endosso, que possa transferir o título por meio do endosso aí, o credor e tal. Mas antes disso eu gostaria que você colocasse assim, fizesse essa observação. Vai ser cobrado. Coloca essa observação aí. Coloca essa observação aí, por favor. Vai ser cobrado em algum momento em avaliações, ou uma prova, ou num trabalho, enfim, vai ser cobrado as questões relativas ao protesto, e se pode cobrar devedores diretos e indiretos, e depois dessa observação você não vai errar mais. Coloca essa observação. Porque se você não colocar essa observação nas suas anotações, e principalmente aqui do protesto, eu vou chamar a atenção bastante para isso, pode cometer um equívoco, né? Porque você pode ficar sem saber de quem que vai ser cobrado. Só lembrando, se eventualmente existir o protesto, e o envio do protesto tem que ser no primeiro dia útil após o vencimento, tem que ser lá no nosso exemplo, ó, no dia 21/10, no dia 22 já passou o prazo, tá? Então, lembre-se sempre disso. Realizado o protesto, executam-se todos. Não realizado o protesto, só pode executar o devedor principal se ele existir. Porque na letra de câmbio pode nem existir devedor principal, devedor direto. Tranquilo? Deixa eu só interromper aqui um minuto e já volto aí com vocês. É um minutinho só.
Então vamos lá. Vamos continuar aqui então. Veja, nossas declarações cambiais então. Falando sobre o endosso. Veja, é uma declaração eventual e sucessiva. Por que eventual? Ora, o endosso, né, nós já estávamos aqui no C, B, né? O endosso pode acontecer ou não. Então, é eventual. Por que sucessiva? Porque foi depois aqui da criação do título. Tá? Vamos dar uns exemplos aqui agora, ao passar nos tipos em que nós temos aqui, que se externam aí os endossos. Veja, o endossante pode se eximir da obrigação de devedor indireto se transferir o título sem garantia. Vamos aqui nos outros tipos de endosso. Endosso em branco. O que é o endosso em branco? O endosso em branco, imaginemos que aqui seja o verso do título, tá? A parte de trás desse título nosso. Então. Se no nosso título existir a seguinte informação, peraí que eu me perdi. Se no verso do título tiver a seguinte informação, pague-se a João. Não, na verdade estava Carlos, né? Pague-se a Carlos. Não era Davi, peraí, gente, rapidinho. Pague-se a Davi. Assinado Carlos. E depois a assinatura dele aqui. O que nós temos aqui? Nós temos um endosso, né, em preto. Porque nós estamos identificando a pessoa. O Carlos está identificando quem é o endossatário, quem é o favorecido. O endosso em branco, só para fazer o contraponto, que é isso que nós estamos vendo, é uma assinatura solta no verso. O local próprio para dar o endosso é no verso, tá? Se tiver uma assinatura solta no verso, nós temos aí que aquilo se trata de um endosso em branco. Não se tem o nome do endossatário. Não há identificação do destinatário. Né? É claro que para quando for executar, pode ser inserida essa informação se tiver de boa fé. Mas o título circula com maior facilidade. Exemplo, no endosso em branco, tá? O título vai simplesmente circular pela tradição, ou seja, pela transferência, a troca de mãos desse título. Tá? Pode ser que nós tenhamos endosso no anverso, a parte da frente do título. Pode ter o local próprio, é no verso. Mas nós podemos ter o endosso no anverso, na parte da frente do título? Pode. Desde que seja essa modalidade do endosso em preto. Porque uma assinatura solta no anverso, uma assinatura solta sem identificação no anverso, não é endosso, porque o endosso tem que ser no verso. Torna-se aval. Tá? Nós vamos ver isso com calma. Aval. É garantia ali, portanto. Tá bom? Então, é uma assinatura no anverso, pode ter que seja um endosso em preto. E no verso, uma simples assinatura é endosso em branco. O endosso em preto, portanto, é aquele que há a identificação do nome do endossatário, a identificação de quem é o credor, de quem está recebendo aquele título. Tá bom? Tá?
Endosso procuração. Uma outra modalidade que nós temos aí. Lembrando que, veja, eu vou explicar isso para vocês agora. Tá? Endosso procuração. O que é o endosso procuração? O endosso procuração é aquela forma do endosso. Vou colocar aqui de novo. É aquela forma do endosso em que o endossante passa, cuidado. É aquela forma de endosso em que o endossante transfere para o endossatário, né, apenas a posse do título. Não transfere a propriedade. Não transfere a propriedade. Transfere apenas a posse do título. Não há transmissão de propriedade. É o chamado endosso mandato, né? Ou também conhecido como endosso procuração. É o endosso em que se transfere apenas a posse e não a propriedade. Isso quer dizer que o endossatário, quem está com o título em mãos, recebe aquele título apenas para realizar cobrança. Né? Ele não recebe o título não é dele, ele recebe só para cobrança. O endosso mandato, o endosso para cobrança, não transfere a propriedade, transfere apenas a posse. Exemplo: você possui um título e transfere esse título para um banco para que o banco possa fazer a cobrança para você. Então você vai lá no banco, transfere o título, né, entra no seu banco, você transfere aí por meio eletrônico, né? O banco só vai aceitar do meio eletrônico, mas há pouco tempo atrás transferi de forma manual, mas você transfere para o banco. O banco vai cobrar lá uma taxa de serviço para poder fazer aquela cobrança para você, vai cobrar de você, e o banco vai chegar lá no devedor e vai cobrar, vai mandar aquele aviso de cobrança, vai mandar aquela papeletazinha de cobrança, né? Chega aquele boleto. Aí, no caso aqui, o B faz o pagamento para o banco, não é assim que funciona? E o banco recebendo aquele título, transfere para o credor. O título foi transferido para o banco, né, quando o Carlos colocou o título no banco. Só fez isso mediante um pagamento de uma tarifa ajustado entre o banco. Ele transferiu o título para o banco fazer a cobrança. E simplesmente, o banco tem poder de cobrança. O banco tem só a posse. O banco não tem a propriedade. Né? Tanto é verdade que o valor que foi pago após a cobrança, retornou para quem? Para o Carlos. O que o banco ganhou com isso? O banco ganhou lá a tarifa que ele cobrou. Né? O título é de quem? Continuou de quem? Sempre foi de quem? Do Carlos. Estava nas mãos do banco, única e exclusivamente, do Banco da Ecoval, por exemplo, letra D, única e exclusivamente para poder fazer cobrança. Endosso o quê? Mandato. Né? Endosso procuração. Endosso só para poder fazer a cobrança. O endossatário não tem a propriedade, só a posse. É completamente diferente do endosso translativo. O que é o endosso translativo? O endosso translativo é aquele que opera na sua
amplitude total, não sei, é completo, né? Completude aí no caso. Quando o Carlos transfere para D e o faz por meio do endosso translativo, ele transfere todos os direitos, né? Davi passa a ser credor, ele passa a ter a posse e propriedade. É diferente. Então ele agora é um credor autônomo, né? Nesse caso, Davi passa a ser titular. Tanto é verdade que se o Davi cobrar do Beto e o Beto pagar, o Davi é que vai ficar do crédito. No endosso translativo aqui, ó, diferente do endosso mandado, se tiver o protesto, como vimos, né? Davi pode inclusive cobrar de quem? De quem transferiu para ele, de Carlos. Mas tem que ter o protesto, porque o endossante é devedor indireto, tá? Então, essa é a diferença básica do endosso mandato, endosso procuração. Lembrando, isso se mostra muito importante, veja, que aquela pessoa, olha a importância, aquela pessoa, o banco, que recebeu por não possuir a propriedade, claro, não tem direito de cobrar do endossante, mesmo que faça o protesto, né? Por que não tem? Porque quem continua sendo credor é o endossante, não é o endossatário. Afinal de contas, no nosso caso aqui, o endossatário, o banco, não tem a propriedade. Conseguiram entender essa parte aí do endosso cobrança? Endosso mandato? Essa diferença para o endosso translativo aqui, por favor, conseguiram? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida no endosso translativo, professor. Em que ponto, por gentileza? É o endosso comum, é aquele que transfere tudo. É aquele que nós vimos lá no nosso primeiro exemplo, o endosso translativo. É aquele em que, veja, sempre lembra do nosso primeiro exemplo, da nossa primeira parte? Nós tínhamos aqui assim, ó. Carlos transferiu para Davi. Se não tem nenhum senão, se não tem nada escrito, o endosso é sempre o endosso translativo. Transfere tudo, posse e propriedade. Aí lembra que depois o Davi transferiu para Efigênia? Eu não coloquei nenhum senão. Eu não disse o que estava acontecendo, se era sem garantia, se era mandato. Né? Transferiu tudo, a posse e propriedade. Transferiu o direito autônomo do título. O título, para todos os efeitos aqui agora, pertence a Efigênia. Mas me diga a sua dúvida, por favor. Foi esclarecida com a sua explicação agora. Obrigada. Era isso mesmo, essa duvidazinha? É que vai completo. O translativo é aquele completo, né? Ah, por exemplo, aqui, ó. O banco é. Para ele receber endosso mandato, aí tem que estar escrito. Tem que estar escrito no título. Endosso procuração, endosso mandato, endosso cobrança, tem que estar escrito no verso. Porque se não tiver nada escrito, e isso é importante. E aí se mostra muito boa a pergunta que você fez para poder esclarecer essa parte aqui. Se não tiver nada escrito no verso, exemplo, se for um endosso em branco no verso, esse endosso branco é translativo, né? Transfere tudo o que nós temos. Para que nós tenhamos o endosso mandato, tem que estar lá, endosso mandato, endosso procuração, endosso para cobrança, essas questões todas. Beleza? Beleza. Ótimo. Outra forma que nós temos aqui, ó, outro endosso. Endosso calção. Né? Também endosso fiduciário. Tá? Veja. Nós estamos diante da situação do endosso calção, que é a seguinte, ó. Também conhecido como endosso garantia, ou endosso penhor,
consiste na transferência via endosso de um título de crédito como garantia de outra obrigação assumida. Veja que não se trata de emissão de um título para garantir outra obrigação. Não é isso. Mas sim trata-se de transferir um título cujo portador e endossante é credor, tá? Para um terceiro, de modo a garantir perante este outra obrigação assumida. Por certo, o endossatário pode exercer todos os direitos inerentes ao título de crédito. Porém, olha a importância na qualidade de procurador, posto que o título foi passado única e exclusivamente em garantia. Vamos entender. Olha o endosso garantia, como é que funciona. Imaginemos o seguinte: existe aqui o título A, B, C. C é credor, nós temos aqui o aceitante, temos o sacador. Pronto. Imagina o seguinte: C é credor. O título vai vencer lá no dia 25/12. C, precisando de dinheiro, veja, C, precisando de dinheiro, procura um banco. E o banco vai falar o seguinte: ah, fulano, eu só lhe empresto dinheiro se você me der garantias. E o banco, né, muito comum essa operação, fala o seguinte: qual garantia que você pode me dar? Ah, eu tenho vários títulos. Entre eles eu tenho um título de 50 mil que vai vencer no dia 25/12. Né? O banco fala assim: ok, aceito esse título em garantia e vou lhe dar um empréstimo. Vou lhe emprestar um valor. Vou lhe emprestar aí um valor, vamos colocar aqui, ó, de 45 mil. Você me dá o título em garantia lá de 50 mil. Pronto. Foi feito entre o C aqui, ó, e o banco um negócio. Formalizado lá no empréstimo, uma cédula de crédito bancário, não importa. Ou no contrato, não importa, eles fizeram. Fato é que o que falta agora? Falta, como dito, falta o C transferir o dinheiro. Vamos colocar aqui sempre o banco como para o banco D. Falta o C, veja, transferir o dinheiro. O título para o banco. Como que transfere o título? Por meio do endosso. Então, você vai colocar aqui no título, vai falar assim: pague-se a D em garantia. Né? Aí tem as expressões que devem ser usadas: endosso calção, endosso penhor, endosso garantia. Tem que estar escrito: pague-se ao D. Assinado C. Ele assinou ali. Mas tem que estar escrito lá: em garantia, em penhor, em calção, em alienação fiduciária. Mesma coisa. Tem que estar escrito. Veja. O D é agora, né, a pessoa, o endossatário. O D é a pessoa que está com o título em mãos. Mas veja, o endosso aqui ele é transferido a título de endosso mandato também. O D também, olha, não possui a propriedade. Ele pode até vir a ter a propriedade, mas ele inicialmente não tem. Por que ele não tem? Porque aqui, ó, há ainda um pacto digeto, né? Um instrumento particular, uma cédula de crédito bancário,
Há um negócio entre o banco e aquela pessoa que somente poderá ser exigido se houver o inadimplemento. Então, o endosso ele é transferido na modalidade mandado. Esse endosso é para garantir o inadimplemento de uma outra obrigação. Tá? Não é um endosso translativo, não. Não é um endosso translativo, não. É um endosso mandato. Tá? É um endosso mandato aqui. O banco recebe o título única e exclusivamente como uma garantia. Olha, pense que o banco, o título é como se fosse, sei lá, qualquer coisa que você vai dar em garantia. Vai dar um veículo em garantia, tá? Na modalidade de alienação fiduciária, ou ainda esse veículo vai ser transferido ali para aquela instituição por meio de uma garantia. Há necessidade de verificar, ainda que dê outro contrato. Tá bom? Conseguiram visualizar essa parte aí também? Me ajudem aí, por favor. Professor, Pois não. nesse caso, então, o banco só vai ter a posse, no caso desse carro, se a, A é... propriedade. então ele tem a posse. Isso. Aí ele só vai ter a propriedade Depende, se a depende. pessoa O for carro, inadimplente. desculpa, o carro não é um bom exemplo por causa da alienação fiduciária aqui, mas vamos no penhor. Esquece a alienação fiduciária, vamos no penhor. Fala para mim, por gentileza, de novo. No penhor. No penhor, se eu dar uma joia, no caso, pode Isso, ser? aí pensa a joia da caixa, é isso. Isso. Aí eu fiquei inadimplente. Aí o banco só pode ter a propriedade se eu não pagar. É isso? Isso, é isso aí, é isso aí. Enquanto isso, a joia me pertence. Isso, tanto que a joia está na posse da caixa, você consegue ver Sim. aquela negócio da caixa, fica, aqui se faz penhor, fica lá, né, na posse, mas a propriedade ainda é sua, a não ser que haja um inadimplemento, aí pode exercer todos aqueles direitos, entendeu? Uhum. Então, ótimo. Mas consegue ver que o endosso é mandato aqui ainda, né? A alienação fiduciária não é um bom exemplo porque lá a transferência da propriedade resolúvel, né? Mas é uma outra questão, tá bom? Mas pode ser endosso mesmo. Professor, Pois não. aí no caso aí da joia, Isso. a Magna falou aí, o senhor disse que assim que ela efetuar o pagamento, ela é dona novamente da propriedade lá, da joia. Mas Devolve a posse, na verdade, né? Devolve a posse. isso aí, mas se no caso existe um tempo para ela, no caso, ela perder essa posse aí, no caso, seria? A perder a propriedade, aí é Para não pagar. contratual. Se não pagar, por exemplo, para não pagar, em que sentido? Teria um prazo assim para ela pagar, para ela continuar tendo posse ou ser proprietária, porque no caso a joia é dela, ela colocou lá como penhor, Isso, isso, entendeu? isso. Aí foi colocado uma data para ela efetuar o pagamento da Isso. dívida do penhor que ela colocou. Existe Perfeito. uma data que ela pode perder essa garantia? Sim, tudo definido em contrato. Ah, É o tá. contrato que vai prever, né, as formas em que vai se perder aí essa propriedade, em face do inadimplemento, né? Uma das formas mais comuns aí, né, é efetivamente a venda e o produto da venda daqueles bens, né, é que vão aí para o credor. Mas sim, mas isso vai estar tudo definido, tem que estar previamente definido no contrato ou naquele instrumento ali realizado entre as partes. Tranquilo? O motivo da minha pergunta é É. porque o senhor foi direto com ela, falando que ela, efetuando o pagamento, ela é dona, não, mas igual eu estava pensando aqui, tem que haver um prazo para ela perder esse poder, né, no caso da posse aí da mercadoria. Ah, Isso sim. em contrato, igual o senhor falou aí. Tem que ter um prazo.
né? Não é imediato, não. E aí as partes é que vão estabelecer, né? É igual quando você tem um inadimplemento de qualquer uma das obrigações principais, a retomada do bem não é de imediato, não. Tem esse prazo estabelecido. Tranquilo? Tranquilo, obrigado, professor. Obrigado. Nada, que isso. Opa. Muito bom. Dando continuidade, então, endosso calção, o endosso fiduciário, né? É uma coisa móvel, equivale ao endosso garantia, mas é uma coisa móvel e pode ser aplicada aí todas as regras de alienação fiduciária em garantia, né? No caso, o endosso fiduciário, transferência da propriedade resolúvel, igual na alienação fiduciária por garantia. Outro endosso importantíssimo, né? Uma outra modalidade de endosso importantíssima para a gente é o chamado endosso tardio ou endosso póstumo, né? Aqui, ó. Endosso tardio ou endosso póstumo. O que é esse endosso tardio e o que é esse endosso póstumo? É aquele endosso realizado depois do vencimento do título e os efeitos podem variar. Se ele é feito, né, antes do protesto, continuam os mesmos efeitos do endosso. Agora, o endosso póstumo, os efeitos do endosso póstumo, eles serão, né, posterior, é todo aquele endosso feito posteriormente ao protesto por falta de pagamento ou depois de expirado os prazos para que se faça o protesto. Se o endosso for póstumo, se o endosso for posto, ou seja, feito após o protesto por falta de pagamento, ou depois de expirados prazos para se fazer o protesto, os efeitos serão de uma cessão ordinária de crédito. Então, olha só a importância desse chamado endosso tardio, ou também conhecido como endosso póstumo. É o endosso feito posterior ao protesto por falta de pagamento ou depois de expirados os prazos fixados para se fazer o protesto. Os seus efeitos são de uma cessão ordinária de crédito. Eu vou explicar o endosso póstumo, mas eu quero colocar aqui ao final a diferença, só relembrando, né, as aulas aí de teoria geral do direito, na verdade, direito civil 1 que os senhores tiveram, quando viram lá a seção em endosso. Então, nós temos aqui esse quadro. Depois eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura com calma, em face da importância. Porque essa questão relativa à seção também, tudo que nós vamos falar agora, vai se aplicar quando tiver uma cláusula não à ordem. O que é cláusula não à ordem? Quando o título não pode ser transferido à ordem. Ele não pode ser endossado. Os títulos, eles têm essa cláusula à ordem expressa em seu corpo, ou se não tiver o título, ele pode ser endossado. Mas, se tiver expresso no título não à ordem, significa dizer que ele só pode ser transferido por meio de cessão de crédito e não transferido por endosso, né? A legislação, veja, prevê a possibilidade do emitente de título restringir a circulação por meio do endosso, fazendo por aposição da exposição, não a ordem no título. Essas previsões, então vocês têm que estar expresso, não a ordem. O título não é transmitido por endosso. Significa que o título não pode circular? Pode, ele pode circular, mas não será pelo meio e pelos efeitos do endosso. Terá que ser por uma cessão de crédito, né? Está lá no artigo 11 da LUG,
no artigo 17, parágrafo na lei de cheque. Uma vez inserida a cláusula não à ordem, o título também somente poderá ser transferido por meio de uma cessão de crédito, que é instituto de direito civil e que tem efeitos próprios. Então, se o endosso é póstumo, endosso feito depois do protesto ou do prazo para o protesto, se tem uma cláusula não à ordem, tem essa cláusula não à ordem, o título só pode ser transferido por uma cessão de créditos, tá? Então vamos ver a diferença? Vamos ver a diferença, porque tem que ter diferença aí, o que eu estou falando para vocês, né? As diferenças têm que existir. Ixi, peraí um minutinho, só um minutinho. Depois você vai acompanhar aí no seu material, vai ficar melhor para você. Visualização. Endosso é uma declaração cambial sucessiva, eventual, pela qual o portador do título é titular do direito cambial, né? Transfere o título de crédito e o direito dele constante. Transfere tudo. O endosso é ato unilateral e abstrato. Com base em um negócio bilateral e causal, é sempre formal. Nós estamos vendo. Transfere tudo, transfere direito autônomo, né? É formal. Basta a assinatura no verso do título. Já a cessão é ato pelo qual o credor de um título, com cláusula não à ordem, ou com o protesto, né? Ou com endosso após o protesto, transmite os seus direitos a outra pessoa. Não é ato unilateral, é um contrato bilateral, que pode ser feito de qualquer forma. Pode ser feito fora do título, não existe forma pré-definida. Isso é exceção. Lá no endosso, não. Tem que ser assinado no verso do título. No endosso, o credor, o endossatário, recebe um direito emergente do próprio título. E não um direito do endossante. Isso é importantíssimo. Já na cessão, o que se transfere a transferência do próprio direito do cedente ao cessionário. Né? Em outras palavras, no endosso há a transmissão de direito autônomo. Né? Quando C transfere para D, de forma translativa, que transfere para E, que transfere para F, transfere-se sempre direitos autônomos. Né? Isso quer dizer que não, se existir aqui um vício entre C, por exemplo, se há um defeito, não tem problema nenhum, isso não vai afetar as demais assinaturas, as demais declarações, as demais responsabilidades do título em se tratando do endosso, porque são direitos autônomos. Exemplo, a assinatura de C é falsa. Tudo bem, ele não responde. Mas os demais que possuem assinaturas verdadeiras vão responder na medida, claro, da sua responsabilidade e se cumprir os requisitos. Né? Porque o direito é autônomo. Um direito viciado, um direito com defeito, não contamina, porque é direito autônomo. Isso no endosso. E se fosse uma cessão civil? Na cessão civil é diferente. O direito viciado, esse direito vai contaminar. E é isso que está falando.
O que se transfere é o próprio direito, né, do cedente na cessão, direito viciado. Já no endosso, não. Recebe um direito emergente do título e não um direito do endossante. Né? É direito autônomo. No endosso, quem transfere o título de crédito responde. Esse é o mais importante. No endosso, quem transfere o título de crédito responde pela existência do título e também responde de forma indireta pelo pagamento. Todavia, o devedor não pode alegar contra os endossatários de boa-fé as exceções pessoais, direito autônomo. Já na seção civil, olha, quem é responsável pela transferência do título somente responde pela existência do título, mas não responde pelo seu pagamento. Então, na seção civil, quem transfere não responde pelo pagamento, regra geral. Só faz o seguinte aqui, ó. Toma o título, é seu. Veja, no endosso póstumo, o endosso após o protesto por falta de pagamento, o título é transferido depois do título ter sido protestado, olha, estou te falando, por falta de pagamento. Em outras palavras, o título foi apresentado para o devedor e o devedor não pagou. Quem está transferindo não vai, claro, garantir o pagamento, uma vez que o devedor principal, né, já disse que não vai pagar. Então recebe por conta e risco. Isso é exceção. Pode, então, inclusive, alegar contra o cessionário as exceções de boa-fé. E para a gente terminar aqui, ó, no endosso, como regra, a responsabilidade do endossante é pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Agora, veja. Já no caso da cessão de crédito, o cedente tem perante o cessionário responsabilidade obrigatória pela existência do crédito. A transmissão é pro soluto. É responsabilidade opcional pela solvência do devedor, pro solvendo. Significa dizer que, se quiser que na cessão haja uma responsabilidade de quem está transferindo o título, tem que ter uma convenção prévia entre as partes. Então é muito diferente cessão de endosso. Endosso transfere direito autônomo. Cessão vai transferir direito derivado. Veja, quando... Deixa eu só pegar aqui um exemplo. Ó. Se C transfere para D por meio de cessão, você fala o seguinte, ó, toma aqui o título, mas eu não vou responsabilizar pelo pagamento. É como, olha, se D saísse daqui e viesse para o lugar de C. Né? É como se não existisse esse negócio entre C e D. Tá? Isso é importante que nós verifiquemos. Muito importante mesmo. Né? Não pode ter essa dúvida entre cessão e endosso. Tá? E o endosso póstumo vai acontecer isso, assim como cláusula não à ordem. Coloca aqui no título, ó, não à ordem. O que significa? Que o título não pode circular? Pode, não tem problema nenhum. Mas vai circular sempre como cessão. Né? Sempre como cessão e não como endosso. Significa que não se transfere direito autônomo.
transfere só direito vinculado, direito derivado, direito com vícios. Tá? Isso daí é muito importante. E quando nós falamos aqui no endosso póstumo, o que vai ser esse endosso póstumo, então, que vai ter forma de endosso, mas efeitos de cessão? Forma por quê? Porque vai estar assinado no verso. E efeito de cessão é aquele endosso seguinte, ó. Nós temos aqui B, A, sacador, B, sacado, e Carlos aqui como credor. O título venceu, tá? Vamos colocar aqui, ó, que o título venceu no dia 30 de setembro. Tá? O título venceu no dia 30/9. Que dia que é hoje? Hoje são 3/9. Tá? Esse título tinha sido circulado, estava na mão de D. Quando foi? Quando hoje, 3/9, verificando esse título, tem-se que o título não foi enviado para protesto. Não foi. Transcorreu o prazo, então. Qual que é o prazo? Tem que ser enviado no primeiro dia útil. Qual que era o primeiro dia útil que tinha que levar? Não é para protestar, não, porque para protestar demora para poder chamar, intimar o devedor, para poder fazer o pagamento. Não é para protestar. Foi para levar o título no cartório no primeiro dia. Tinha que ser lá 31/8, né, gente? Desculpa, ó, 31/9. 31/8 de agosto, 30 de agosto e agora sim 31. Então tinha que ser levado um dia após o vencimento, ó. 31/8. Não foi feito. Não foi feito. Então D hoje, de posse desse título, D que é credor, se já que não foi feito, só pode cobrar de quem? De Beto. Porque se é devedor indireto, né, não teve protesto. A é indireto, não teve protesto, mas o B é direto. Tá? D, então, chega para F hoje e fala assim, ô Efigênia, o Ernesto, vou colocar aqui Ernesto, o Ernesto, eu tenho esse título aqui, você quer? O Ernesto fala, quero. O negócio entre eles não importa. O Ernesto recebeu o título. Quem que é o credor agora? O Ernesto. O Ernesto pode cobrar de quem? Pode cobrar aqui, ó, do D? Não. Opa. O que aconteceu? Tá. Pode cobrar do D, que o Ernesto pode cobrar do D? Não. Por que não pode cobrar do D? Não pode cobrar do D, porque é um endosso posto. Lembra que o endosso está acontecendo no dia 3/9, depois de transcorrido o prazo, 31/8. Por que o Ernesto não pode cobrar? Porque é sessão de crédito. Na sessão de crédito, aquele que transfere, né, ele garante a existência do crédito, a existência do título, mas não vai garantir a solvência, o pagamento. Ele não garante o pagamento, garante só a existência daquele crédito. É como, olha, para exercer os direitos, é como se não existisse esse negócio aqui. Ó. Se você pensar dessa forma, vai ficar mais fácil. É como se você fizesse isso aqui. Ó. Você apaga o D, né? E aí o Ernesto vai assumir o local que era do D. É como se o Ernesto viesse para cá. Ó. Opa, eu tenho que colocar aqui de novo. Pincel. É como se o Ernesto viesse para cá. Tá? É como se não existisse isso daqui. Porque o Ernesto não pode cobrar do D. Então, como o Ernesto viesse para cá. O Ernesto, nesse caso, vai poder cobrar única e exclusivamente de quem? Do B. Ok? Né? Esse é o nosso endosso
posto, endosso posterior, endosso posterior à transferência, né, ao prazo, endosso posto ao prazo para apresentação para protesto, né? Conseguiram ver essa questão do endosso posto? Conseguiram entender a lógica? Me ajudem aí, por favor. Sim. Marinka, até porque a aula está acabando, só que está aqui no material, você não chegou a comentar do endosso sem garantia. Nós temos que falar sobre ele também, né? Mas o endosso sem garantia é o mais fácil que tem, por isso que eu deixei ele para o final. Já aproveito e já faço. Mas não preocupa não, Wesley. É a questão do endosso, a aula está acabando, mas não acabou a matéria não, porque é a mais importante que nós temos e nós vamos. Não adianta só falar com você, nós temos que treinar, né? Então nós vamos falar bastante com isso. Endosso sem garantia, e tem aí também, faltou no material aí, ó. Depois você pode até me cobrar na próxima aula, que é a questão da proibição do novo endosso. Tem que colocar isso daí também. Eu tô falando aqui e vou pensando nas coisas e não vi proibição do novo endosso aí não. Tá? Eu vou falar para vocês. Há um endosso sem garantia aqui, ó. Davi transfere. E claro, né, gente? Para que nós tenhamos aí essa questão do endosso. Essa questão do endosso, por exemplo, Davi transfere para Ernesto sem garantia. Vamos colocar aqui, ó, Carlos. Carlos transfere para Davi sem garantia. Então tá escrito aqui, ó, pague-se a Davi, assinado Carlos, tá aqui, tem que estar escrito isso, né? Sem garantia. O que é transferir sem garantia? Transferir sem garantia, o Carlos ele escreveu no título. Ele falou assim, ó, o que o Carlos está falando? Davi, eu estou transferindo esse título para você e não garanto o pagamento. Não serei devedor indireto. Nem para você, nem para quem que você quiser passar esse título. Vai circular para 1000 pessoas para frente. Tá lá no Z, lá para Zélia. Não tem problema, né? Eu não garanto, em hipótese alguma, eu vou pagar esse título. Mas tem que estar expresso aí nesse título. Então, o endosso sem garantia é simplesmente informar no título, e tem que estar expresso, o princípio da literalidade, que aquela pessoa não garante o pagamento. Ele está única e exclusivamente transferindo esse título para outra pessoa. Tá bom? Tranquilo? Outra questão importante é quando proíbe o endosso, como tivemos a oportunidade de ver. Cláusula proibitiva do endosso. Quando nós colocamos uma cláusula proibitiva do endosso, né, significa dizer que o título é não à ordem. O que é um título não à ordem? Tem a cláusula expressa lá. Não, tem que estar expresso também. Se não tiver expresso, o título será à ordem. Né? Significa dizer que esse título só transfere por cessão. Tá bom? Né? Dito isso, nós vimos aí o panorama geral de endosso. Eu vou encerrar o vídeo, mas volto aí para tirar todas as dúvidas, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui.